sobre o planejamento, né, o contrato de um centroavante para substituir o Gabigol em 2025. E, mano, assim, um cara para substituir o Gabigol tem que ser um cara de nome, né? E o Flamengo sabe disso. Os caras não são idiotas. Os caras sabem da responsabilidade de você trazer um centroavante. Por mais que o Flamengo trouxe alguns jogadores que você pode adaptar, mas eles sabem do peso de ter um cara do tamanho do Gabigol, né? Do tamanho que o Gabigol foi lá em 2019, 2020, 2021. Eles sabem dessa necessidade. E até por isso, não ofereceram um salário maior e contrato maior para o Gabigol. Porque eles entendem que se oferecer isso, um salário muito alto e um contrato muito longo para o Gabigol, talvez eles não consigam trazer uma outra peça. Porque vai ter um salário muito alto e um contrato muito longo já comprometido. Nação flamenguista, né? Já estão se preocupando com o Flamengo, né? Porque sabe, né? Sabe que o Flamengo vai no mercado, vai trazer um atacante de peso, né? O Flamengo já tá deixando os rivais, né, de orelha em pé, né? Quem será esse atacante, né? Já se começa a se especular alguns nomes, né? Mas a verdade é uma só, pessoal. O Flamengo não ia deixar Gabigol ir embora, né? Sem ter já um planejamento para 2025, né? Um cara que chegue, substitua a altura, né? Que chama a responsabilidade, né? Sem sombra de dúvida, né? Até porque o Flamengo vai disputar o Mundial de Clubes, né? Flamengo, Palmeiras, Fluminense, talvez o Botafogo ou o Atlético Mineiro, né? Então, desses clubes, quem quer fazer mais bonito? O Flamengo, né? É o investimento maior. Vai fazer investimento, então eu também concordo. Se Gabigol não tá numa boa fase, tá numa má fase e é um ponto de interrogação, quem sabe aí deixar esse dinheiro para trazer um jogador mais importante, um jogador de nome, né? Um jogador que chegando não seja importante. Quem será? Não sei, né? Pode ser Firmino, pode ser Richarlison, né? Inclusive Richarlison aí é cotado em outros clubes, né? Richarlison, Pomo, né? Não duvido, né? Só basta o jogador querer, né? E as informações que tem que talvez ele possa, né? Possa voltar para o futebol brasileiro. Sofreu alguns problemas lá, né? Mas é isso, né? Vamos ver aqui, né? O que é que os palmeirenses estão achando aí do possível reforço aí do Flamengo trazer para o Mundial de Clubes, né? Quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Canal Opina Porco, link na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar. Se inscrevam no canal Fla News, né? Agora sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí, no final deixa a minha opinião, vamos lá. Essa oscilação que acontece dentro do futebol. E outra coisa que é interessante observar também, meus amigos, é como as coisas estão funcionando aí pro ano de 2025. Você viu aí que a FIFA já liberou uma foto ali do Super Mundial de Clubes, inclusive um pôster, né, muito bonito, com os jogadores ali, representantes de cada equipe. As expectativas, elas são cada vez maiores. E tudo isso, eu acho que representa também para os times brasileiros, para as equipes brasileiras, a busca por reforços, por um time mais forte. Que agora a gente viu que algumas equipes brasileiras, elas serão cabeça de chave, e isso é extremamente importante para que essas equipes consigam um fôlego a mais. Nós já falamos até sobre isso aqui em vídeos anteriores. Aí eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa. Essa semana a gente está tendo bastante entrevistas, né, de dirigentes, de diretores, a respeito ali do planejamento das equipes para o ano que vem. Principalmente equipes onde você tem ali Palmeiras, Flamengo, Botafogo. Equipes que vão disputar o Super Mundial. Botafogo ainda não é certo, mas talvez dispute. Mas Palmeiras e Flamengo, com certeza, elas são duas equipes brasileiras que já estão certas. E, consequentemente, os dirigentes, eles acabam sofrendo muito questionamento sobre o reforço dessas equipes, sobre a substituição de certas peças, a partida de certos jogadores, a chegada de outros. E isso é natural, é um movimento que vai acontecer e a torcida também vai querer saber a respeito disso. E quando entrevistaram o Boassi, que é um dos dirigentes aí do Palmeiras, e inclusive ele deu de Juvenal Juvencio, né? Vocês lembram do Juvenal Juvencio lá do São Paulo? Porque o cara falou e não falou nada. A gente viu aí, ó, há semanas atrás, a entrevista do John Textor, dizendo que vai investir mais no elenco do Botafogo. Então, assim, os caras vão se reforçar. E agora o Boassi, ele vem ali com uma conversinha mole, sabe? Que não convence ninguém, que ninguém bota fé.
é aquele negócio, é só para não deixar sem resposta, porque ele foi questionado a respeito do planejamento do Palmeiras. Primeiro de tudo, as informações que surgiram foi que o Rony e o Zé Rafael estariam de partida do Palmeiras para o Cruzeiro. E meu amigo, se isso acontecer, é para erguer a mão pro céu e glorificar de pé, irmão. Só que é o seguinte, se for para tirar o Zé Rafael e o Rony do elenco, você tem que trazer jogadores melhores. Porque a última vez que eu falei isso, eu me ferrei. A última vez que eu falei isso, eu entrei bem. Porque eu falei assim, o Daverson vai sair. Pô, beleza, muito obrigado por tudo. Fim do ciclo, o Palmeiras precisa de jogadores tecnicamente melhores. Aí veio o Rafael Navarro. Aí eu me ferrei. Porque veio um jogador pior. Então, se o Palmeiras fosse livrar de Rony e Zé Rafael, tem que ser pra coisa melhor, não pode ser pra coisa pior, irmão. Não tem como a gente baixar a régua. E eu tenho medo, porque o Palmeiras tem a mania de baixar a régua. Em troca, né, daquela barganha de jogadores baratos. O bom e barato sempre funcionam. Nem sempre, tá, meus amigos? Nem sempre. Mas aí o Bossi falou que não, que o Rony e o Zé Rafael não vai sair, que não vai ter dispensas no elenco. E que o Palmeiras sempre, aquela velha e clássica expressão de Leila Pereira, né? O Palmeiras sempre está de olho para reforçar o seu elenco. Só que não foi objetivo. Não falou posicionamento, não falou jogador. Ou seja, conversa para boi dormir. Meus amigos, é capaz que nessa mudança aí de temporada, vem ali talvez um jogador, outro jogador aí, um jogador ali de Ceará, um jogador ali de Fortaleza. Mas não vai chegar um cara com peso de camisa, centroavante, que vai resolver a parada. Na minha opinião, não vai. E aí o Rodolfo Landim, ele deu uma entrevista lá pro Flow Podcast, questionado sobre reforços e contratações, a tudo isso que tá acontecendo com o Gabigol. Porque, na verdade, galera, a questão do Gabigol é uma questão político-pessoal. O Gabigol, ele claramente faz movimentos para tentar enfraquecer politicamente a gestão atual do Flamengo e não eleger aqueles indicados, né, pela atual gestão. Ele sabe que nesse momento tem uma corrida eleitoral acontecendo dentro do Flamengo. Ele sabe de todo viés ali da torcida em relação a isso. Então todas essas movimentações que ele fez aí de chamar atenção em Copa do Brasil, de depois dar a declaração e tudo mais, cara, isso daí foi tudo pensado. Porque ele sabe que a gestão atual do Flamengo tá ali, né, em uma corda bamba. E é época de eleição. Então o Gabigol, ele faz a sua campanha contra a gestão atual do Flamengo quando faz isso. Porque ele tenta colocar uma parte da torcida do Flamengo contra. E a torcida do Flamengo tem aqueles que gostam da gestão atual e tem aqueles que não gostam. Então assim, os caras são meio divididos. Uns acham que, gestão Landim, sucesso e tudo mais. Outros acham que, já era, essa gestão Landim acabou. Gestão Landim tomou decisões erradas e agora tá na hora de renovar tudo. Tudo isso que o Gabigol fez, cara, eu vejo que foi uma medida pensada. Pensada como um revés aí, aquela renovação de contrato que ele queria, com aumento de salário, aumento de tempo de contrato, garantias e regalias que a gestão não deu pra ele. Só que a questão é o seguinte, né? Olhando pra produtividade dele, realmente, ela foi muito abaixo do valor que ele pede. A gestão do Flamengo é perfeita? Não, não é perfeita, mas tá aí a do Palmeiras para provar que pode ser pior. A gestão do Palmeiras é uma prova de que ela é pior que a gestão do Flamengo. Mas, Neto, a gestão do Palmeiras garantiu o Abel... Calma. A gestão do Palmeiras garantiu o Abel porque o Abel é um cabo eleitoral de Leila Pereira. Foi por isso. Porque se o Abel começasse a tropeçar, é muito fácil você garantir um técnico campeão. Um técnico que foi campeão por 4 temporadas, quase 4 temporadas consecutivas, é muito fácil você garantir. Qualquer um garante um técnico assim. Você pode ter certeza que se o Arthur Jorge for campeão agora no final do ano, ele vai estar garantido. Você pode ter certeza que se o Felipe Luiz continuar ganhando títulos, trazendo resultado, ele vai ser garantido. Isso não é mérito de gestão nenhuma, gente. Isso é o óbvio. É o óbvio, irmão. Se tu tem um técnico
Um técnico que tá ganhando. Pra que eu vou mexer nele? É óbvio. E é claro que nas entrevistas eu vou falar assim, não, nós garantimos a permanência do técnico fulano de tal, mas claro, o cara tá trazendo uma taça todo ano. O cara traz 1, 2, 3 taças por ano. É claro que vai garantir. Então isso não é mérito, isso é obviedade. Qualquer gestão é capaz de olhar e falar assim, não, vamos garantir ele. Claro. Agora, garantir, deu tudo, mas calma, a gente vai garantir ele. Aí chega no segundo ano, começa a perder de novo. Não, a gente vai garantir ele. Aí dali a pouco perde de novo. Não, a gente vai garantir ele. Aí o cara começa a ganhar. Então assim, os caras passaram 1 temporada e meia, 2 temporadas garantindo o técnico. E aí chegou o momento das vacas gordas. Aí o cara começa a ganhar. Aí sim, fala assim, não, ó, aquela gestão, os caras tiveram a visão de garantir. No momento que o técnico estava em baixa. Agora, você garantir um técnico multicampeão, isso é muito simples. Isso é muito simples de fazer. Ninguém vai mexer num técnico multicampeão. Vocês concordam comigo? Que isso é óbvio. Tem nada assim demais. A Leila Pereira não fez nada fantástico no Palmeiras. Porque é muito fácil você garantir um técnico que já foi campeão. Agora eu quero ver se ele só apresentasse resultado negativo. Hoje nós estaríamos exatamente igual às outras equipes. Trocando 8, 9, 10 vezes de técnico. E tentando achar o cara mágico que iria trazer resultado. Porque até então o Palmeiras era assim também antes de Abel. Tá? Era assim também. E aí o Rodolfo Landim, ele falou aqui lá no Flow. Ele foi questionado sobre o planejamento, né, o contrato de um centroavante para substituir o Gabigol em 2025. E, mano, assim, um cara para substituir o Gabigol tem que ser um cara de nome, né? E o Flamengo sabe disso. Os caras não são idiotas. Os caras sabem da responsabilidade de você trazer um centroavante. Por mais que o Flamengo trouxe alguns jogadores que você pode adaptar, mas eles sabem do peso de ter um cara do tamanho do Gabigol, né? Do tamanho que o Gabigol foi lá em 2019, 2020, 2021. Eles sabem dessa necessidade. E até por isso, não ofereceram um salário maior e contrato maior para o Gabigol. Porque eles entendem que se oferecer isso, um salário muito alto e um contrato muito longo para o Gabigol, talvez eles não consigam trazer uma outra peça. Porque vai ter um salário muito alto e um contrato muito longo já comprometido. Além disso, tem estádio, tem outras despesas que o Flamengo terá a partir de agora, que não tem como virar as costas. Então, olha só o que o Landim falou, ó. Tem sim. Falando sobre a possibilidade, né, de contratação de outro jogador. A gente está vendo essa situação do Gabigol. Certamente nós vamos procurar um jogador para essa posição. Mas para isso, no nosso orçamento, estamos deixando um volume de recursos previstos, que estamos encaminhando para a avaliação do Conselho de Administração. Então, assim, basicamente o que o Landim falou é o seguinte, a gente está organizando aqui a casa para ter uma grana para investir num cara que seja o substituto do Gabigol. E aí do outro lado você tem o Botafogo, que o John Textor quer investimento. Do outro lado você tem o Corinthians, que agora quer Roger Guedes, tá querendo contratar outros jogadores. E o patrocinador, já deu sinal positivo para isso. Neto, mas as dívidas e tal. Não, a gente não tá falando da dívida agora. A gente tá falando de equipes competitivas. Estamos falando de planejamento de 2025. As dívidas a gente fala em outro momento do Corinthians. Queria ver no Palmeiras essa ambição. A ambição de tipo, a gente tá vendo aqui no nosso orçamento para contratar um jogador assim, chave para 2025. Mas aí, sempre os nomes que surgem é do Ceará, é da segunda divisão, é do Fortaleza. E tudo bem, pode até ser bons jogadores. Só que não é o cara que vai vestir a camisa e vai resolver o nosso problema. É o cara promessa. É o cara aposta. O Palmeiras tá certinho de fechar com uma bet. Porque o Palmeiras é o time das apostas. Todo jogador que chega no Palmeiras hoje é uma aposta. Se vem da base, é uma promessa. Se vem de outra equipe, é uma aposta. É o time da bet. Tá certinho. Tá certinho. O patrocinador realmente casa exatamente. Nação flamenguista
já começa a se discutir o planejamento para 2025, né? Eu vejo muito torcedor dos outros clubes também preocupado, né? E eu concordo, né? O Flamengo, apesar de fazer várias contratações nessa janela do meio do ano, né? Veio Carlos Alcaraz, veio Gonzalo Plata, veio Michael, que mal jogou nessa temporada, na verdade é essa, né? Mas o Flamengo já se projeta para 2025. O Flamengo se projeta já para o Mundial de Clubes, né? E a gente sabe que alguns jogadores não vão poder jogar de início, né? Como o Vina, Pedro. Não vai poder jogar o Mundial, né? Dois contundidos, lesões graves, estão se recuperando. Mas o Flamengo tem um elenco qualificado. O Flamengo tá perdendo, Gabigol tá assim. É um grande jogador? Hoje, não. Hoje é um ponto de interrogação. Mas é um cara que é decisivo, é um cara que tem história, é um cara que a torcida sabe, se sair, vai ter que ter um substituto. E a mídia, né, já começa a especular alguns nomes no Flamengo, né? E o nome da vez, pessoal, nada mais, nada menos que Richarlison. Pois é. Richarlison, né, do Tottenham, né? Recentemente ele fez até um documentário aí, acho que foi na ESPN, né, onde passou. Passou por alguns problemas psicológicos, né, depressão, foi alguma coisa assim, se eu não estou enganado. Estaria disposto a retornar ao futebol brasileiro. Ele que está afastado da seleção brasileira, faz tempo que não é convocado. Estaria disposto a voltar ao futebol brasileiro. E o Flamengo seria uma possível equipe dessas para poder contar com o jogador, né? Seria um reforço à altura de Gabigol, né? Sem sombra de dúvida, né? Primeiro que o cara tem um objetivo de retornar à seleção brasileira. Quer ficar mais próximo da sua família aqui no futebol brasileiro, né? É um cara que foi para a Europa, até iniciou sua carreira bem lá, né? Mas agora teve uma queda gigantesca. Mas sem sombra de dúvida, pessoal, seria um reforço aí para todo mundo esquecer Gabigol, a verdade é essa, né? E trouxer Richarlison, ninguém daqui a 2, 3 meses vão se lembrar Gabigol como ídolo, né? Mas para gritar no estádio o nome de Gabigol, acho que não, né? Você já imaginou um ataque aí do Flamengo? Richarlison e Pedro? Seria um ataque de responsa, né? Mas eu acho que para o Mundial, se Richarlison vir, né? Seria só Richarlison, que Pedro não vai estar de volta no Mundial ainda, né? Então eu sei que vai surgir muitos jogadores, né? A verdade é essa, vai surgir muitos jogadores. Vão colocar muitos jogadores no Flamengo. Até porque empresário gosta desse movimento, né? Qualquer coisinha, mete um jogador no Flamengo, né? Flamengo tá atrás de fulano, Flamengo tá atrás de fulano, né? Mas a gente sabe que é difícil, pessoal. O jogador ainda tem mercado na Europa. Eu volto sempre a dizer. Para isso, primeiro, o jogador precisa definir. Quer jogar no Brasil? Ok. Primeiro que ele vai abrir mão de algumas coisas, né? Primeiro, salário. Salário vai diminuir um pouco, né? E vai diminuir um pouco porque, por exemplo, o Flamengo pagava... Gabigol queria mais de 3 milhões, né? Ia receber no Flamengo, né? Você é mais pagar 3 milhões a Gabigol, que é um ponto de interrogação, é um cara que quem sabe como é que vai ser, ou pagar 3 milhões a Richarlison. Claro, eu sei que lá no Tottenham ele ganha bem mais que isso, né? Talvez entre ali 5 milhões, né? Eu tô chutando aqui, não tenho a informação concreta. Mas é um jogador que chega para resolver. É um jogador que todo mundo conhece. É um jogador que assombra zagueiro, né? E é desse tipo de jogador que o Flamengo precisa, pessoal. Desse tipo de jogador que chama atenção, né? Chama atenção na contratação. Todos vão falar dele. Chama atenção dos rivais, dos antes. Chama atenção dos adversários. E chama atenção dos flamenguistas, né? Então por que não, né? Se ele quer. Mas isso aí a gente tem que ver se o andamento, se realmente isso vai concretizar. Nada, é apenas especulações ainda, né? A gente sabe quando chega esse período aí de ano, começa muitas especulações, né? Uma coisa certa é que o Flamengo vai ter uma pré-temporada com o Felipe Luiz. Pré-temporada essa que eu acho que vai ser proveitosa, né? Vai tirar muito proveito. Por quê?
porque ele vai trabalhar os jogadores. Com pouco tempo que ele trabalhou, a gente já viu evolução em alguns. Por exemplo, Everton Araújo, o cara cresceu muito. Wesley cresceu muito com a chegada de Felipe Luiz. Então, sem sombra de dúvida, uma pré-temporada aí ele vai conseguir extrair mais dos jogadores, né? Por exemplo, Alcaraz, Carlos Alcaraz, Gonzalo Plata, Michael, que tá deixando. Não voltou naquele ritmo que ele foi, né? Michael, então são jogadores que com o tempo, com a pré-temporada certinho, eles vai voltar a jogar um bom futebol, né? Então é isso, pessoal. O que é que vocês gostam, vocês acharam e gostam da ideia aí de Richarlison no Flamengo? Deixe a sua opinião. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.